Seja bem-vindo a mais um podcast aqui na Universidade Moveleira. Meu nome é Davidson Pugione. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje com você, empresário, nessa quarta-feira, dia 27 de agosto, às 7h06 da manhã. Você que está aí a caminho da sua empresa ou já chegou no escritório e ligou o podcast para participar aqui com a gente, minha gratidão, quero externalizar isso porque nós sabemos que nos desafios que nós enfrentamos todos os dias não é fácil você parar um tempo ali para se atualizar do mercado, mas também sabemos o quão importante é você estar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado para que você possa tomar as decisões mais assertivamente, com mais estratégia e assim evitar os riscos que o mercado está trazendo ou que decisões erradas podem trazer para o seu negócio. Bom, eu não vou me alongar muito, mas eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Envie nos grupos de empresários, grupos de gerentes, grupos de representantes, aqueles que estão envolvidos nas operações comerciais, nas operações financeiras da indústria moveleira, aqueles que estão envolvidos em compras, departamento de compras, porque a gente sabe muito bem que num momento de crise, num momento de desafio, não vale apenas vender bem, você precisa também comprar bem, negociar bem. Então, dispare esse vídeo, compartilhe, nós teremos um tempo de qualidade aqui nos próximos 30, 40 minutos com esse convidado, que é um convidado especial. Estou muito feliz de ter ele com a gente aqui. Eu quero apresentar a você, enquanto você compartilha esse vídeo, enquanto você chama mais empresários para esse podcast, eu quero convidar aqui o meu amigo Ari Lorandi. Ari, um bom dia para você, seja bem-vindo e primeiramente obrigado por ceder o seu tempo e estar aqui com a gente nesse podcast. Bom dia, Davidson. Estava comentando com você agora há pouco, né? Nós temos os nossos ancestrais aí vindos da velha Europa, né? Pugione, Lorandi. Verdade. Nós temos uma cepa europeia. É um prazer. Eu, inclusive, acompanhei o teu trabalho feito no Conemov. Queria cumprimentar você, já que é a primeira oportunidade que eu tenho de cumprimentar você pelo trabalho que a Universidade Moveleira fez lá. E você, em especial, nos teus podcasts, você mostra que tem uma comunicação muito boa e também é uma pessoa muito positiva. O setor moveleiro precisa de pessoas positivas. Eu sou tido no setor moveleiro como uma pessoa muito crítica, mas, ao contrário do que alguns pensam, eu acho que existe crítica construtiva, que é aquela crítica que se faz buscando, né, chamar atenção para que as coisas melhorem, e principalmente dizendo o que é preciso se fazer, ou sugerindo, né, o que precisa ser feito para que as coisas melhorem. Com certeza. Aí, a tempestade perfeita, né? Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Ari? Sobre esse tema que é muito importante, visto que o mercado moveleiro hoje ele tá enfrentando alguns desafios e eu não vou me arriscar a trazer esses desafios. Eu quero pedir a você para que você contextualize, porque veio o antidumping, a questão do TDI na Covestro, taxação americana. Bom, traz primeiramente para nós um contexto do cenário atual do setor moveleiro. O que o empresário precisa saber que está acontecendo e precisa se atualizar? Bom, quando nós escrevemos A Tempestade Moveleira, o que nós, vamos dizer, resumindo aqui, o que nós identificamos? E importante também é que uma tempestade perfeita ela não acontece por mero acaso e nem com todos os elementos no mesmo tempo. Eles vêm de algum tempo, né, e se juntam para que haja o que chamamos de tempestade perfeita. E hoje eu imagino que o setor moveleiro esteja passando pelo pior cenário em décadas, talvez só não mais grave do que na década de 80, por outras circunstâncias, né? Por quê? Uma sucessão de golpes, né, como você colocou, externos, internos. Então, é um cenário devastador, né? E o pior, a gente não viu até agora nenhuma reação do governo brasileiro. Aliás, todas as políticas industriais que foram feitas até agora, e nós publicamos isso recentemente na Móveis de Valor,
não houve, o setor moveleiro sempre esteve ausente de qualquer política industrial nesse país, né? E agora também em relação ao tarifaço, né? Então, o que eu coloquei, né? Quando a indústria ainda tentava se reerguer dos abalos recentes, o governo aplicou uma sobretaxa ao poliol, que é um componente essencial para a produção de espuma para o setor colchoeiro, né? E o impacto disso fez os preços, os custos da espuma subirem praticamente 40%, né? E você sabe quanto é difícil para o setor moveleiro repassar preços, né? E, ao mesmo tempo, a indústria de painéis de madeira também estava com o reajuste já programado para entrar em agosto, né? E de 7%, e distribuiu isso, né? Em julho uma parte, em agosto outra parte, né? Um movimento que, evidentemente, também pressiona a produção de móveis. E aí, para completar a tempestade perfeita, os Estados Unidos, que tem 26% das nossas exportações, impuseram uma taxa de 50%, né? Uma barreira que, evidentemente, fecha portas e é um dos únicos mercados que ainda dá algum respiro para as empresas que exportam. São cerca de 130 empresas com alguma representatividade na área de exportação, e eu diria para você que cerca de 30 delas exportam mais da metade dos 800 milhões de dólares por ano, né? E internamente, nós também temos um cenário bastante desafiador, né? Se o governo fala que a economia vai bem, o varejo de bens duráveis, ele nos conta uma outra história, porque juros altos, o crédito continua retraído, inadimplência em alta, e tudo isso afasta os consumidores das lojas. E nós costumamos dizer que móveis é o primeiro que identifica uma crise e o último a sair dela. Por quê? Porque as pessoas sempre podem protelar, adiar a compra de móveis, a não ser quebrou a cadeira, quebrou o pé da mesa, ou a cama caiu, ou o colchão realmente está em estado lamentável, aí se troca, né? Então, nós temos esse retrato no mercado interno, né? E aí você junta tudo isso, né? O consumo, por exemplo, de imóveis no Brasil, até maio, que é o último dado que temos do IBGE, caiu 2,1%. Isso comprova o que eu acabei de colocar. E as exportações estagnadas, mas as importações crescendo muito. Então, nós temos um mercado interno estagnado e ainda recebemos, né, móveis de fora, principalmente da China. 44% dos móveis que nós importamos vêm da China. E os móveis que vêm de fora do país subiram no primeiro semestre 9,4%. Então, nós temos aí um déficit na balança comercial de 14 milhões, isso só no primeiro semestre, né? E o pior que nós vemos, né, aí voltando a falar do governo brasileiro, nós não temos salvaguarda, né? Colchão, por exemplo, para entrar no Brasil, só precisa do selo do INER, não paga nada, não existe sobretaxa, não existe absolutamente nada. E vem e chega no Brasil por preços irrisórios, ou seja, paga menos imposto de importação ainda, né? Então, é importante nós considerarmos, né, que toda tempestade, como eu disse, né, por mais intensa que seja, chega e um dia passa, né? E quem sobrevive a ela, com certeza, também não volta igual, né? Volta mais fortalecido, mais preparado, normalmente mais estratégico. E é isso que tem se visto, né? Nós temos aí o setor moveleiro com muitos sobreviventes, inclusive, desde a época de 1980, quando começou a proliferar no Brasil o setor moveleiro que se conhece hoje, né? Mas vamos sair dessa mais resiliente, com certeza, né? A tempestade é real, mas eu sempre digo, juntos, como nós fizemos, inclusive, na pandemia de 2020, nós podemos atravessar essa tempestade também. Ari, eu vou voltar um pouco mais atrás. Eu lembro em 2014, quando a gente estava enfrentando aquela crise também em 2014, eu lembro de eu estar entrando no mercado moveleiro,
Eu me lembro de, nas recepções das empresas, eu ouvindo vendedores, representantes dizendo: Davidson, olha, em 20 anos de mercado, em 15 anos de mercado, eu nunca vi nada igual. E me corrija se eu estiver errado, me parece que aquela crise estava se arrastando desde da crise de 2009, respingou em 2014, nós tivemos uma queda no mercado enorme naquele ano. E eu lembro dos especialistas do mercado na época dizendo: olha, nós estamos vivendo algo muito difícil, desafiador no mercado moveleiro. Bom, agora, 11 anos depois, passamos por uma pandemia nesse período. Nós podemos dizer, Ari, que o pior fator e o fator mais grave dessa crise agora é as costas que o governo está dando para essa situação? Com certeza. Né? Eu acho que nós vivemos realmente situações, não só 2014, né? 2010, o setor moveleiro até não sentiu muito, né? Mas o impacto da crise mundial, ela sempre nos afeta. Essa é a realidade. Né? Depois de 2014, e curiosamente nós só conseguimos nos recuperar na pandemia. E aí eu fiquei muito contente, muito satisfeito com os resultados que a gente alcançou. Nós aqui da Móveis de Valores trabalhamos muito. Eu fazia live praticamente todos os dias, né? Mostrando para os empresários que não era o fim, né? Que nós íamos sair daquele problema, porque era um problema de saúde, não era um problema econômico, né? Como se viveu antes, que era muito mais grave do ponto de vista de comércio, de produção e de vendas. E realmente as pessoas começaram a se dar conta da necessidade de ter móveis em casa nesse período da pandemia. Então eu imaginei que ali ia acontecer um ponto de inflexão. Nunca mais nós voltaríamos a ser como antes. Por quê? Porque as pessoas tinham se dado conta que precisavam de móveis em casa, né? Inicialmente colchão, depois estofado, depois móveis porque se passou a trabalhar em casa. E tudo isso funcionou. 2021 foi o melhor ano, vamos dizer, da história recente para o setor moveleiro. Mas, em seguida, voltou tudo. Por quê? Porque uma demanda muito dela reprimida, passou a ser atendida nesse curto período de tempo. Então não deu nem para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, para a indústria ganhar dinheiro, porque faltou matéria-prima, os preços da matéria-prima dispararam, não é? Quer dizer, quando se pensou em ganhar dinheiro, a crise tinha passado e a demanda voltou aos patamares anteriores, né? E aí veio o que nós chamamos de pior cenário para o mercado, que chama-se downgrade. Ou seja, produzir o mesmo produto, mas vender por um preço menor. Tira alguma coisa daqui, tira alguma coisa dali, para enxugar um pouco os custos e vender por menos. Ora, quando a demanda está atendida, eu tenho uma mesa, tenho cadeiras em casa, para que eu vou comprar uma segunda mesa e cadeira? Não me importa o preço, não é o preço, é a necessidade. Verdade. Mas o downgrade fez o quê? Fez os preços voltarem a antes da pandemia, aos valores antes da pandemia. Só que a matéria-prima se manteve com os preços da pandemia, inclusive a escassez persistiu por largo período de tempo pós-pandemia. Quer dizer, então a indústria fica ali no meio, não é? E agindo de uma forma bastante amadora, vamos concordar. Né? De um lado, tem que aceitar os preços da matéria-prima, porque sem isso não produz, e de outro lado, pressão, porque a oferta de produtos é muito alta e o varejista tem outras opções, quer dizer, se você não vende por 10, o outro vende por 9. Esse é mais ou menos o panorama que nós temos mais recente. Né? E como você falou, para piorar, as decisões do governo, desde a época, vamos dizer, desde que eu estou no setor, que isso faz mais de 40 anos, as decisões dos governos nunca... parece que quem está no governo não usa móveis, sabe como é que é? Quer dizer, pelo menos não compra, né? Porque são outras pessoas que acabam comprando por eles. Mas, enfim, o setor ele está totalmente ausente das decisões. Eu tenho criticado muito a falta de representação parlamentar.
Nesse Brasil, tudo é negociado. E nós não temos uma frente parlamentar que cuide do setor moveleiro. Nunca tivemos. Né? Então, acontecem coisas, são aprovadas leis, medidas, como essa do antidumping, sem que nós tenhamos alguém lá que fala, não pode ser assim. Né? As entidades se esforçaram, nesse caso do antidumping, a Abicol fez um belo trabalho, mas não resolveu. Né? E o governo foi lá e caneteou. Quer dizer, isso é não defender os interesses da indústria nacional. E nós continuamos e criticamos o Trump porque ele defende os interesses dos Estados Unidos, das indústrias dos Estados Unidos. Quer dizer, vamos cuidar nós das nossas empresas, do nosso mercado, vamos proteger o nosso mercado, ele não é grande. Né? Mas entra aí imóveis que competem com o nosso móvel, com preços irrisórios, principalmente vindos da China. Então, esse é o cenário que nós precisamos mudar. Exato. E você citou o Trump aí, eu li um artigo essa semana falando sobre isso, que ele já se pronunciou e que ele quer recuperar o mercado moveleiro na Carolina do Norte, em outros estados ali nos Estados Unidos, porque ele vê como um mercado. Então, realmente, vai fazer com que o Brasil agora perca participação no mercado internacional. O Brasil está ficando fora do jogo. O cenário que você trouxe, o empresário que já tem uma margem apertada, ela fica mais apertada ainda. E quem não se profissionalizar, como você disse, o mercado moveleiro ainda atua de forma muito amadora nessas negociações. Quem não se preparar, infelizmente não consegue sobreviver a uma tempestade como essa. Mas também, como você disse, quem se preparar sai diferente lá na frente, sai mais forte. É o que a gente acredita, a gente quer olhar por esse lado. Ari, qual é o maior erro que um empresário pode cometer num cenário como esse? Comprar máquina. Eita, peraí. Você foi polêmico agora, porque o que a gente vê é negociação acontecendo atrás de negociação. Me fala um pouco mais sobre isso. Davidson, eu fiquei impressionado, não surpreso, mas impressionado com o movimento na FIMA, no setor de máquinas, no pavilhão de máquinas e principalmente nos estandes dos chineses. Por quê? Fiz um comentário, inclusive, sobre isso. O empresário moveleiro adora máquinas, sabe? Ele chega das feiras, ele fica com os olhos brilhando porque vê uma máquina que faz isso, que faz aquilo, sabe? E compra. Ele compra, e eu até fiz uma analogia, ele compra um Fórmula 1 para andar a 40 km por hora. As máquinas na fábrica dele vencem por obsolescência, não por produtividade. E quando você incorpora novos equipamentos, você incorpora novos custos fixos na empresa. Isso mexe nas suas margens, que não são grandes. Eu sou do tempo em que um empresário muito conhecido e um líder do setor me falou, eu não abro mão de 20% de margem líquida. Há pouco tempo conversei com ele e falei, quanto está a sua margem líquida hoje? Ele falou, de 2% a 3%. Nossa. Quer dizer, e eu diria assim, ele ainda está ganhando dinheiro. Tem gente empatando ou até perdendo. Essa é a nossa realidade. Então, quando eu falo que o maior erro dos empresários é comprar máquinas, é porque a nossa oferta é muito maior do que a demanda e sofremos essa pressão internacional ainda. Quer dizer, o mercado externo nunca foi prioridade. Nós não temos hoje uma matriz exportadora, nós não temos um design made in Brasil que as pessoas lá fora digam, eu quero na minha casa esse móvel. Então o mercado externo, vamos dizer assim, ele sempre foi visto como um apêndice, como um puxadinho. Né? Representava lá 1 bilhão, quando foi muito, $1 bilhão, ou seja, 5, 6 milhões, para um mercado superior a 100 bilhões. Então, essa é a nossa realidade. Nós não precisamos de mais tecnologia ou de tecnologia mais moderna, e agora se fala de... Nós, inclusive, publicamos na revista mais recente, né, o caminho até chegar à indústria 4.0. Nós não chegamos lá ainda e já tem gente falando de 5.0, de inteligência artificial. Não é inteligência artificial, meu querido empresário.
é inteligência cerebral. Excelente. É isso que nós precisamos, sabe? É gerir a nossa empresa e ganhar dinheiro. Não é pecado ganhar dinheiro, né? E infelizmente isso a gente ainda não faz. Me perguntam às vezes, Davidson, eu estou há mais de 40 anos no mercado, pergunto o que é que mudou nesse período. Pouca coisa, pouca coisa. Eu fiz esses tempos um levantamento para identificar e homenagear alguns ícones que eu chamei de ícones imortais. Foram, está vendo a minha mão aqui? 5. Nada além de 5. E esses fizeram grande parte da tarefa, da obra do setor moveleiro. Tá? Então, essa geração que, infelizmente, foi a geração mais assertiva, mais batalhadora, mais resiliente. Tá? Não abria mão de algumas coisas, como ter ganho. Ganhar dinheiro, para eles, não era pecado. Era uma necessidade, era um direito. Excelente. Excelente colocação. Né? E precisamos voltar a ser isso. Precisamos voltar a entender quanto temos de importância para as pessoas. Eu costumo dizer que nós nascemos, né, e usamos um berço. E morremos e usamos um caixão que também vem da madeira. Quer dizer, desde que nós nascemos até que nós morremos, nós temos alguma relação direta com o setor madeira móveis. Ari, agora dentro disso que você está falando, eu vou colocar um dedo um pouco, eu vou me virar o dedo nessa ferida aí. Eu vou trazer uma objeção do próprio empresário, como se o empresário estivesse sentado aqui por trás do computador e ele dissesse assim: Ari, hoje eu negocio máquina, eu compro máquina porque eu estou com um problema de falta de mão de obra. Porque é um outro problema no mercado. A gente está enfrentando um grande desafio. A gente fala da geração Z. Eu não gosto de falar mal da geração Z. Eu costumo dizer que eu estou na ponta da virada para a geração Z. Eu sou de 96, a geração Z de 97 para cá. E o empresário hoje, muitas das vezes, ele olha e fala assim: olha, eu não estou conseguindo contratar, eu não consigo trazer mão de obra, então eu preciso trazer maquinário. Ele pode querer justificar e argumentar a sua colocação com isso. Qual é a sua visão sobre isso? Davidson, eu volto ao ponto mais crucial do negócio. Qual é o tamanho do meu mercado? Qual é a necessidade em termos de produção? Nós estamos com uma produção maior, muito maior do que a demanda. Nós não precisamos produzir mais e deveríamos aproveitar o aumento do preço de matéria-prima, a falta de mão de obra, para justificar, né, uma redução da produção e um aumento dos preços dos produtos que estivessem no mercado. Que isso era o que eu tinha em mente que aconteceria na pandemia, pós-pandemia. Sim. Os preços se elevaram, vamos manter isso, não como teto, mas como piso. Faltou produto, paciência, porque oferta e demanda sempre regularam preços, isso é lei de mercado. Mas nós insistimos em produzir mais, fazer um puxadinho na fábrica para produzir mais, comprar uma máquina nova para produzir mais, justificamos a falta de mão de obra comprando máquina. Não, vamos justificar uma redução da produção porque falta mão de obra, porque a matéria-prima ficou muito cara, então vamos produzir menos para não perder margem. Ari, e isso responde muito a alguns cenários que eu tenho enxergado, alguns clientes nossos aqui da Universidade Moveleira. A gente tem implementado algumas operações de vendas para a indústria e eu me assustei em alguns atendimentos que eu comecei a perceber empresários com uma visão, ao meu ver, até mais estratégica, dizendo: Davidson, agora eu não estou preocupado com o resultado, não precisa colocar o pé no acelerador nas vendas. O mercado está retraído, eu entendo muito bem isso. Então eu entendi que é hora de investir no desenvolvimento da minha equipe. Então eu preciso de ter mais pessoas pensantes aqui dentro. Eu vou investir mais em quem realmente quer, em quem tem essa visão, e eu quero que você capacite essas pessoas. Eu quero que a Universidade Moveleira capacite essas pessoas. Capacitando essas pessoas, lá na frente, quando a demanda aumentar, a gente está preparado para isso.
Você vê esse também como um cenário positivo do empresário? Vejo sim, vejo sim. E foi bom você tocar nessa questão da mão de obra. Eu tenho 40 anos e 30 pelo menos de estrada. Ultimamente parei, né? Mas andei por esse Brasil inteiro, fiz projetos ao longo do tempo. Acho que minha imagem congelou, né? Congelou. Deixa eu ver. Me parece. Se você cortar sua câmera e abrir ela. Voltou. Agora ela voltou. Perfeito. Então, como eu dizia, andei por esse Brasil inteiro, conheço fábricas de imóveis de norte a sul. Quando nós falamos de mão de obra, a dificuldade de mão de obra, e esses dias até uma empresária me falou que naquele dia ela tinha assinado 2 demissões. Uma de uma senhora que trabalhou 28 anos na fábrica e outra de um menino que trabalhou meio-dia. Meu Deus. Aí eu não perguntei a ela porque não era oportunidade, mas eu pergunto por que eles trabalham só meio-dia. Então fica fácil, a gente explica, né? Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Agora, será que nós estamos estimulando as pessoas a trabalhar na indústria de imóveis? O ambiente oferecido é ideal? Olha o caso Ubá, por exemplo, né? Eu conheço muitas empresas em Ubá que mal têm um exaustor eólico, temperatura de 40 graus, e dá para exigir produtividade? Não dá para exigir que a pessoa se movimente com esse sufoco, né? Para você ter ideia, a indústria de carnes, a indústria frigorífica, trabalha numa temperatura de 14, 15 graus, né? E a cada 1h30, os funcionários têm 20 minutos num ambiente com temperatura adequada, 22, 23 graus, para recuperar. Agora, você trabalha 8 horas a temperatura de 40 graus. Quer dizer, a pessoa, com certeza, ela não se sente feliz fazendo isso, né? E o salário também não é lá essas coisas. Então, se nós quisermos manter ou atrair mão de obra, vamos fazer como fazem outros setores. Vamos ter um plano de carreira dentro da empresa. Vamos dar condições de ambiente apropriado para essas pessoas trabalhar, sem riscos, né? Vamos remunerar adequadamente. Não temos dinheiro para remunerar porque damos desconto para o nosso cliente, em alguns casos, né? É evidente que sempre existe a regra e existe a exceção, óbvio. Mas eu estou falando de um modo mais macro, mais geral, né? Então, nós teríamos como atrair pessoas, né? Esse menino que foi de manhã e não foi mais à tarde, será que ele teve uma boa recepção durante o período que ele esteve lá? Foi bem visto pelos colegas, pelo seu superior? Né? Foi agradavelmente recebido? Quer dizer, ele não se sentiu em casa. Quer dizer, quando eu falo em casa, é se sentir bem naquele lugar, querer estar naquele lugar. Com certeza, ele falou, isso aqui não é lugar para mim, né? Então, quer dizer, mais uma vez, Davidson, culpar os outros sempre é mais fácil do que resolver os nossos problemas. Exatamente. Né? Exatamente. Quando eu comecei a minha carreira de palestrante, de atender empresas, né, fazia palestras, eu fiz, sei lá, mais de 600 palestras nesse Brasil. E no começo, eu fazia uma pergunta, né? Quando eu começava a palestra, me dê uma nota de 0 a 10 para você, como empresário moveleiro. Uma nota de 0 a 10 para a sua empresa, dentro do contexto moveleiro. E uma nota de 0 a 10 para o setor moveleiro. E não precisava fazer muito esforço para saber qual era o resultado. A maior nota era dele, a menor era do setor. Como assim? Você que ajuda a fazer esse setor. Esse setor deveria ter, no mínimo, a nota que você tem. Mas eu faço a minha parte, os outros é que são os responsáveis por essa nota menor. Sabe, Davidson? Então, eu costumo dizer, eu sou crítico, sou. E hoje digo para as pessoas, eu estou velho demais para mudar. E, principalmente, enxergar o que eu enxergo hoje e ver que as coisas têm enormes dificuldades de serem mudadas.
né? E eu gosto desse setor, trabalho há 40 anos porque eu gosto desse setor, Sim. gosto de fazer o que eu faço. Sempre fui muito bem recebido. Aí voltamos ao ponto né, da área de recursos humanos das empresas. Eu sempre fui muito bem recebido, onde eu estive, né? E isso sempre me agradou muito e fez com que eu passasse a minha vida trabalhando com o setor moveleiro. Com certeza. Ari, agora vamos lá. Falamos de todos os desafios que o empresário está enfrentando. Falamos dos problemas que o empresário precisa enfrentar nos próximos meses, semanas. Mas tem solução para isso? O empresário ele consegue surfar aí nessa tempestade e sair por cima dessa onda aí? Olha, Davidson, tem, né? Sempre tem. Nós saímos de muitas crises, eu acompanhei muito. Aliás, eu acompanhei o setor, hoje eu falo do setor com muita tranquilidade. Com certeza você não sabe, mas e nem poderia, né? Acho que nem existia na época. Eu ajudei a fazer a primeira feira em Bento Gonçalves, em 1977. Eu ajudei a fazer a primeira feira em Ubá, né? Promovendo a feira de Ubá. Uma pessoa que eu acho não, com certeza é um dos 5 ícones, né? O Lincoln, saudoso Lincoln César. Então, eu conheço bem esse setor e sei todas as dificuldades que a gente passou, que o setor passou ao longo de décadas. E nós vamos passar por essa tempestade, com certeza. E o que eu coloco, nós precisamos chegar rapidamente ao que eu estou chamando de primavera moveleira. Depois da tempestade, né, o que nós queremos? E, aliás, nós estamos chegando em setembro. Então, vamos chegar à primavera moveleira. E é evidente, né, que nós precisamos algumas coisas para que a gente chegue a ter uma primavera. Então, eu até elenquei aqui alguns elementos, né, que poderiam compor essa fase positiva. A questão, por exemplo, do crescimento da renda das famílias, do crédito mais acessível, seriam duas coisas que estimulariam o consumo de imóveis, sem dúvida nenhuma. Um ambiente macroeconômico, né, mais favorável, né? Uma política de apoio ao setor, por exemplo, fosse pelo menos encaminhada, que as pessoas lembrassem que o setor moveleiro faz parte do setor industrial do país. Né? Um câmbio mais favorável às exportações. Nós sempre dependemos do câmbio. Nós não temos uma matriz exportadora, dependemos do câmbio. E a nossa moeda sempre foi muito volátil, desde antes do real. Né? Então, nós dependemos de um câmbio favorável para melhorar a nossa competitividade fora do país. E pensar, inclusive, em outros mercados, porque existe mundo além dos Estados Unidos. Design brasileiro, né? Voltamos então à questão, para que o design brasileiro seja reconhecido, valorizado, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Né? Nós precisamos entrar numa loja, olhar para um móvel e falar: eu quero esse móvel na minha casa. Não por necessidade, mas eu quero trocar. As pessoas não compram roupa por necessidade, não é porque a roupa rasgou, não necessariamente. Não troca o celular porque o celular parou de funcionar. Mas móveis se troca por absoluta necessidade. Então, precisa fazer alguma coisa para ser mais atrativo. O móvel precisa ser mais atrativo no ponto de vendas. Excelente. Fornecedores e fabricantes alinhados. Né? Eu costumo dizer que o industrial se sente como um marisco. De um lado, o fornecedor, que repassa custos, ele não quer nem saber. E de outro lado, o lojista, que não aceita repasse de custos, também não quer nem saber. Então, ele fica nesse meio. E isso é muito ruim. Um varejo forte, multicanal, digitalizado e, principalmente, competente. Né? O varejo nosso é muito incompetente. As pessoas entram na loja para comprar móveis e saem com outra coisa. Por quê? Porque foi mal atendido, porque o vendedor não tinha informação, não tinha argumentos para convencê-lo. E se ele levou o mais barato. Porque, na dúvida, eu compro o mais barato. Pelo menos penso assim: bom, eu vou, no mínimo, minimizar o meu gasto, porque eu não tive convicção
de comprar o móvel mais caro. Ari, deixa eu só te interromper aqui. Isso que você trouxe faz muito sentido. Hoje, o cenário que a gente vê dentro da loja é o cliente final, consumidor, com cada vez mais informação na palma da mão. Ele entra na loja já sabendo qual móvel quer, qual medida, qual cor. Ele sabe mais do que muitas das vezes o próprio vendedor da loja. E quando ele vai questionar, a mente do vendedor está: não vejo a hora de dar 6 horas para eu ir embora. Exatamente. Dificilmente competir dessa forma. Aí nós voltamos ao ponto: treinamento. Nós temos um curso para treinar vendedores de colchão. Excelente. Aí o que acontece? Falo com os empresários, falo com o lojista. O lojista fala: mas eu sei, eu treino, a minha rotatividade aqui é muito grande, eu treino, a pessoa vai trabalhar em outro lugar. Então você fica com um sujeito incompetente na sua loja, né? Entram 10 pessoas e 2 compram, 8 saem porque não se sentiram convencidas a comprar na sua loja e vão procurar em outra loja, né? E de repente pensam que todas as lojas são iguais, então, deixa para depois. Aí, aquela coisa de protelar, procrastinar, né? Então, para o consumidor é simples. Não, isso aqui ainda dá para o uso, deixa aí. E uma compra mal feita, ela inibe a próxima compra. Eu costumo dizer que quando a pessoa compra um carro, compra uma TV, compra um celular, ela faz questão de mostrar para as pessoas, falar: olha aqui o que eu comprei. Verdade. E quando compra um móvel, as pessoas chegam na casa dela e falam: olha o que me venderam. Quer dizer, dá para sentir diferença? Total. Eu amei comprar isso, mas detestei ter que comprar aquilo. Né? Então, nós nunca tivemos no Brasil uma campanha de valorização do móvel. E uma vez, há muitos anos, se falou sobre isso. E sabe o que eu falei? Esquece. Você só pode ter uma campanha de valorização do móvel quando você tiver um móvel de valor, que você leve as pessoas à loja e elas vejam alguma coisa que ainda não tinham visto. Mas hoje, quando ela vai na loja, é um produto muito igual ou muito parecido com aquele que ela tem em casa. Onde é que está a valorização do móvel? E a campanha, não por isso, mas a campanha, enfim, não ocorreu, mas não teria resolvido a situação. Né? Como você disse, depois da digitalização do celular, as pessoas olham, sabem o que querem. E por que um móvel não entra nisso? Né? Por que nós fizemos pesquisas há alguns anos em lojas, pessoas que falavam assim: não, eu preciso de um roupeiro para o meu filho. Aí a gente falava assim, então, fiz isso com uma universidade em São Paulo. Ia para a casa da pessoa, fazia uma reunião com a família. Você acha que alguém da família, inclusive esse menino que estava com o roupeiro com a porta caindo, ele defendeu a compra do roupeiro? Ele precisava de um tênis, a irmã queria trocar o telefone. Quer dizer, o roupeiro não apareceu na ordem de compra, de prioridades. É assim que acontece. Quem defende a compra de imóvel dentro de uma casa? Inclusive, na sua, alguém defende e fala assim: vamos comprar móvel. Na minha, aliás, eu troco móvel bastante. Mas, até porque eu defendo isso, né, e pratico. A minha esposa defende na minha casa porque ela fez design de móveis e é apaixonada com móveis. Mas, então, perfeito. Mas veja, né? Então nós não temos familiaridade, né? Móveis, aquela coisa fica parte da casa, não é parte das pessoas. Exatamente. Né? E se nós não mudarmos isso, nós vamos ficar no último da fila. Ari, e você falando sobre... Você até citou mais cedo, né, que a Bicol fez um excelente trabalho. A Adriana está presente na live, ela comentou agora há pouco, ela disse: ótima análise, o setor realmente vive uma tempestade perfeita e diálogos como esse podem ajudar a enxergar caminhos para superar os desafios. Adriana, obrigado pelo seu comentário. Anderson da Cielo também comentou aqui, já mandou a mãozinha assim para nós, parabéns. Anderson, muito obrigado também pelo seu comentário. Mas Ari, isso aqui é importante.
você ter pontuado o trabalho da Bicol, só que é aquela questão, uma andorinha sozinha não faz verão. E se você não tem uma política de apoio, se você não tem alguém representando o setor moveleiro ali no setor político, a gente fica sozinho. É assim que eu me sinto às vezes e dou graças a Deus quando aparece um Davidson, quando aparece uma Adriana, porque a Adriana, eu conheço ela bem, acompanho o trabalho dela, já fizemos trabalhos juntos, continuamos trabalhando juntos. A Adriana é uma pessoa fantástica e gostaria que outras entidades tivessem, ou pelo menos que existissem mais Adrianas nessas entidades, né? Para que as entidades tivessem mais representatividade, né? Pudessem chegar no governo e falar, olha aqui, esses são os dados que nós temos, nós representamos isso e nós queremos isso, reivindicar com força, né? Defender como a Bicol tentou defender e trabalhou muito nesse sentido, inclusive diretamente junto ao ministro Alckmin, né? Que está perambulando pelo mundo hoje sem saber muito o que fazer. Sim. E não tem voz no governo, tanto não tem que o antidumping foi aplicado para uma empresa que usa esse modus operandi, e falei também, já escrevi sobre isso, né, de pedir antidumping e depois fechar as fábricas no país e aproveitar a vantagem do antidumping, que nesse caso chega a 50% do valor do poliol. Quer dizer, então eu vendo, ou importo, ou trago aqui para a minha empresa, e vendo poliol a um preço maior. Quer dizer, depois do antidumping, os preços do poliol subiram para todo mundo, não só para os sancionados. Com certeza. Então, veja, mas voltando, então nós precisamos mais Adrianas, precisamos mais Davis, precisamos de mais gente que trabalhe, acredite, tenha convicção das coisas. Né? Se nós queremos a nossa primavera moveleira, aproveitando, como eu disse, o fato de que a primavera está chegando, nós precisamos ter mais consciência daquilo que nós precisamos fazer. Como eu disse anteriormente para você, Trump defende os interesses da indústria americana. E ele está certo. A indústria moveleira americana praticamente sumiu, desapareceu, e ele quer isso de volta. Foram milhares de empregos perdidos, né? E ele está no direito dele fazer isso. Agora, nós queremos proteger a nossa indústria. Aliás, quem cuida da nossa indústria? Em nível de governo, ninguém. Ninguém. Né? Então, nós temos que nos desdobrar e cuidar pessoalmente. É um patrimônio que as pessoas têm. Um patrimônio que foi lá o pai, o avô que construiu, é um legado. Então precisamos nos dedicar a preservar esse legado. Com certeza. Hoje a gente tem na revista, desculpa eu me estender, a gente tem na revista uma seção Fique à vontade, chamada, tá, Ari? Fica à vontade. Nós temos na revista uma seção chamada O Sucessor. Né? E estamos identificando também, escolhendo, né, os sucessores, aqueles que a gente entende que entenderam o papel. Então, até agora nós tivemos o sucessor na Sairlac, Marcelo Senac, o sucessor na Caimun, o Diego Munhoz, e o próximo é o sucessor, acho que é uma empresa, agora me foge o nome, porque o Guidini. O Vitor Guidini. Vitor Guidini, desculpe, Vitor. Que é o sucessor colocado nessa edição. Por que nós queremos fazer isso? Por que nós estamos fazendo isso? Para mostrar essas pessoas que são exemplo, né, que pegaram a empresa, que estão entendendo o legado que receberam e, com certeza, vão continuar desenvolvendo essas empresas, tenho certeza disso. E esse papel é muito importante, Ari,
pontuar esses sucessores, fortalecê-los, né? Porque o que a gente entende é que nessa passagem de bastão de uma geração para outra, o comportamento correto é você agora colocar energia na nova geração que está vindo aí e fazer com que ela consiga alcançar resultados que a geração anterior, como até você mesmo disse, você pode contar na palma da mão quantos realmente conseguiram desbravar, que era uma geração que se comportava diferente, era uma geração que entendia que era necessário ganhar dinheiro, mas agora sim, como um dos representantes, o maior representante talvez do setor moveleiro, você tendo um trabalho como esse, isso impulsiona a nova geração, esses sucessores, a fazer a diferença, a continuar buscando um cenário, a primavera moveleira. Eu gostei demais desse termo, né? Buscar essa primavera, porque depois da tempestade a gente precisa de um respiro. O mercado precisa respirar. O mercado precisa acordar para essas situações e enxergar e falar, por que nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo isso porque falta associativismo, o empresário precisa se preocupar um pouco mais, falta representante no governo, o governo está dando as costas, então a gente tem que brigar por conta disso, falta mais inteligência de gestão. Estou resumindo o que você trouxe aqui, porque isso é um aprendizado. Para mim, é um aprendizado para o empresário, não importa quanto tempo ele esteja na indústria, mas o que a gente precisa é de discussões realmente como essa para fazer com que o empresário crie consciência e a nova geração venha com essa força agora trabalhando daqui para frente. E não fazendo um trabalho diferente, mas dando continuidade para que esse trabalho, esse movimento ganhe cada vez mais força. Ari, você tem mais alguma colocação para trazer para a gente? Eu só tenho que agradecer e, inclusive, comentar com você. Eu recebi aqui no meu celular uma série de pessoas que não conseguiram acessar, muitos porque também não acordam tão cedo, eu imagino, né? Eu sou um deles. É difícil acordar cedo. É difícil. Na próxima a gente combina num outro horário, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Não, mas valeu a pena, sem dúvida nenhuma. Como eu já coloquei no começo, admiro muito o seu trabalho, conheci recentemente, mas eu sei o trabalho que vocês fizeram lá no Conemove, e isso é uma demonstração, né, porque esse tipo de evento é que faz diferença, pode fazer diferença. Com certeza. Né? E aí uma grade de palestras que realmente façam diferença, que as pessoas entrem de um jeito e saiam do evento de outro jeito, com outro pensamento, com outra mentalidade. É isso que eu defendo nos eventos. Infelizmente, não pude participar, mas a Inova, com certeza, ela me representa em todos os sentidos. Mas quero cumprimentar você, a sua equipe, pelo trabalho que vocês vão fazendo e me colocar à disposição. Né? Vamos buscar fazer algumas coisas, de repente alguns projetos em conjunto também, né? Porque nós precisamos nos juntar, né? Quando pensamos de uma maneira semelhante, vamos juntar, fazer um esforço mais coletivo, né? Para que a gente mude. Eu gosto do setor moveleiro, apesar de tudo que eu critico, eu gosto de muitos empresários aí, e gosto do que eles fazem, né? Mas critico porque eu acho que dá para melhorar. Isso aí. E a crítica, ela vem de quem se importa, né? De quem ama, exatamente, de quem quer ver diferente. Então eu prefiro criticar assim, na frente, né? Do que abandonar. Falar, não é problema meu, esquece, se quer fazer assim, faz assim. Não. Eu falo, é isso que eu acho que precisa ser mudado. Excelente. Eu sei que esse programa está no YouTube e vou falar para o meu pessoal, e com certeza quem não assistiu vai assistir, e a gente, né, vai promover esse encontro, que eu acho que foi muito positivo. Com certeza. Ari, eu quem agradeço em nome da Universidade Moveleira, a sua presença aqui, você disponibilizar o seu tempo para estar aqui falando de um assunto tão importante. E quanto à questão dos elogios do Conemove, eu vou receber porque eu aprendi a receber elogios, mas nós estamos ainda nós somos muito novos no mercado. Então nós temos muito que aprender
com profissionais como você, tá? Que a Inalva também conheci um pouco mais no Conemove, já a conhecia pessoalmente, mas você ainda não conhecia pessoalmente. Mas o Conemove, ela brilhantou ali na palestra dela, no momento que ela teve também, para mostrar o trabalho que vocês desenvolveram com a Móveis de Valor durante os anos. Isso foi muito importante ali, até para conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. E nós vamos nos encontrando por aí, com certeza. O mercado é promissor, apesar de ser um mercado... eu falo assim, o mercado moveleiro ele é grande e pequeno ao mesmo tempo. Todo mundo se conhece e ele tem uma importância muito grande pro setor, pro Brasil, pra nação. Pena que muitos ainda não conseguiram enxergar isso. Eu acredito na tempestade moveleira, na primavera moveleira, não tempestade, eu acredito na primavera. Se não, há 2 anos atrás nós não teríamos fundado a Universidade Moveleira. Então nós fundamos porque a gente acredita no futuro desse setor. Muitos disseram para nós, Ari, para que o porquê vocês vão investir no mercado moveleiro? Muitos disseram, o mercado travado, você vai ter dificuldade para vender para o empresário, e nós estamos encontrando um outro cenário. Nós estamos encontrando empresários que estão decidindo tomar decisões antes não tomadas, empresários que estão decidindo pensar diferente, e isso está abrindo as portas para a Universidade Moveleira também, e isso nos faz querer ficar cada vez mais nesse mercado e apaixonar cada vez mais por esse mercado. Que bom, Davidson, que bom. Que bom que existe um Davidson há 2 anos aí no setor e continue fazendo esse trabalho que você e a sua equipe fazem. Perfeito. Qualquer coisa a gente está à disposição. Se for no outro horário, um pouco melhor. Eu vou contar com você, nós vamos marcar num outro horário, com certeza. Com certeza. Agora já entendi que já a equipe já está preparada aqui para adequar os horários aqui, até para a gente conseguir também uma adesão melhor do público aqui nos nossos podcasts. Você vai ver que na sequência vai ter muita gente. Eu conheço o pessoal, até algumas pessoas falaram, mas às 7 horas, eu falei, eu sei do que você está falando, não se preocupe, mas vai estar no YouTube. E aí você vai ver o resultado daqui a pouco no YouTube, vai mudar. Com certeza. Ari, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Desejo para você todo sucesso, toda sorte, tá? E a gente vai se falando, a gente se encontra mais aí, tá? Com certeza vamos marcar mais um podcast em breve. Vamos sim. Tá certo? Um abraço para você, um abraço a todos. Um abraço também. Você que ficou com a gente até aqui, seja ao vivo ou assistindo esse podcast gravado, eu quero agradecer pela sua presença. Compartilhe esse podcast. A gente precisa potencializar assuntos como esse, é muito importante para você, empresário. E eu volto a dizer que você não pode compartilhar, não precisa compartilhar somente com outros empresários. Compartilhe com a sua equipe, com seus braços direitos, aqueles que estão envolvidos estrategicamente na sua indústria. Porque quando você começa a entender que com as mesmas ações você não vai gerar resultados diferentes, você precisa mudar a sua mentalidade, suas ações, os resultados acontecem, você consegue dominar o mercado, você consegue trazer novas possibilidades. E aí o maior beneficiado nisso tudo é você mesmo, na sua empresa, na sua gestão de pessoas, na hora de contratar, tendo uma marca empregadora forte, fazendo com que as pessoas desejem trabalhar na sua empresa e fazendo com que o mercado absorva melhor o seu produto, compre com vontade e você trabalhe com margens melhores. Bom, eu fico por aqui, agradeço a você mais uma vez pela sua presença. Compartilhe esse podcast com mais pessoas e nos encontramos num próximo podcast. Até lá, um abraço da Universidade Moveleira.